Meu nome é Raquel Ferreira da Costa e eu vou apresentar a primeira questão. Bom, a característica principal desse processo é a liberação de energia para a formação de ATP e para o transporte de elétrons pelo NADH durante a oxidação da glicose. Portanto, se trata de um processo exergônico, em que a energia livre de Gibbs apresentará um sinal negativo, ou seja, indica que é um processo espontâneo e nesse caso, o valor vai ser de menos 146 kJ/mol na reação global, ou seja, da quebra de uma molécula de glicose em duas de piruvato. Isso acontece em 10 etapas, que são mediadas por enzimas, e quando a gente analisa algumas dessas transformações individualmente, cada uma dessas semi-reações, algumas delas podem apresentar sinal positivo, ou seja, indicar que existe formação de ligação, como é o caso da conversão de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Outra reação importante é a saída também do hidrogênio do gliceraldeído 3-fosfato, que apresenta uma energia livre de menos 49,3 kJ/mol. É esse hidrogênio que vai se ligar ao NAD para formar o NADH. Uma outra saída importante, uma outra liberação de energia importante é a transformação do 2-fosfoglicerato em fosfoenol piruvato, onde ocorre desidratação e, portanto, uma alta liberação de energia, que no caso é no valor de menos 61,9 kJ por mol. Essa energia vai se dividir, uma parte dela será levada para a formação de novas moléculas de ATP que darão origem a um novo processo e também para a formação do restante da molécula de piruvato. Meu nome é Sara Albuquerque Freitas e no meu grupo eu fiquei responsável pela segunda questão. O processo de glicólise ocorre em uma sequência de 10 reações químicas que podem ser divididas em duas etapas. A primeira etapa vai até a formação de duas trioses, caracteriza-se como uma fase de gasto energético de 2 ATPs. Na segunda etapa, ocorre a utilização das moléculas de trioses com o objetivo de produzir 4 ATPs, além da produção de NADH e piruvato. Para resumir, o que se pede na segunda questão é que as reações para a formação de ATP na glicose é a 7 e a 10. Os primeiros ATPs são sintetizados na reação 7 e para sua formação, reação 7 aqui, e para sua formação é necessário que o fosfato inorgânico se ligue ao gliceraldeído 3-fosfato. Mas a reação não é espontânea e precisa da reação de oxidação da molécula gliceraldeído 3-fosfato, que gera um intermediário, e a energia necessária para essa junção, gerando um 3-bifosfoglicerato. Essa é a molécula que inicia a reação 7, quando o fosfoglicerato quinase vai transferir o fosfato para o ADP, formando o ATP e o seu produto, o 3-fosfoglicerato. Aí vai acontecer um conjunto de reações, mudando o fosfato de local. Após isso, a molécula sofre uma desidratação por enzimas e tudo isso gera instabilidade, iniciando-se a reação 10 com a enzima piruvato quinase, que vai pegar a molécula de fosfato e ligá-la com ADP, formando ATP. Havendo no total a formação de 4 ATPs, mais um saldo de 2 ATPs devido à etapa de investimento da glicólise. Bom dia, professora. Meu nome é Jéssica Ellen Melo Pereira e eu fiquei responsável pela terceira questão. Bom, a resposta é não, isso porque dentro da via glicolítica a gente possui 10 etapas, que transformam a glicose em piruvato. Dentre dessas etapas, a gente tem reações tanto exergônicas como endergônicas. As reações exergônicas, elas são aquelas que liberam energia, e as endergônicas são as que absorvem energia. Dentre essas reações, a gente tem um cálculo de energia livre de Gibbs, que é o ΔG, na qual o ΔG negativo são as reações exergônicas, aquelas que liberam energia, e o ΔG positivo são as reações endergônicas. Dentro das 10 reações, das 10 etapas da via glicolítica, a gente possui 3 que têm o ΔG negativo, que são exergônicas. Como, por exemplo, na primeira etapa, a gente tem a ação da enzima hexocinase, que quebra a molécula de glicose em glicose 6-fosfato, a partir da quebra do ATP em, posteriormente, ADP. Na terceira etapa da reação, a gente também vê a ação da enzima fosfofrutoquinase, que também quebra a molécula de ATP em ADP, posteriormente. E a última, que é a 10ª reação, ela quebra a molécula de fosfenol piruvato, liberando energia.
Como a gente pode ver nessas 3 reações, nessas 3 etapas da via glicolítica, a gente possui o ΔG negativo, ou seja, são reações isergônicas, e as demais possuem um ΔG positivo, que são as reações endergônicas. Meu nome é José Pereira dos Passos Júnior e eu fiquei com a questão 4. Os hormônios que vão estar ligados com a degradação vão ser a adrenalina e o glucagon. Eles vão se ligar a um receptor e vai liberar uma proteína G. Essa proteína G vai ativar uma enzima chamada adenilato ciclase, que vai fazer a síntese do AMP cíclico. Esse AMP cíclico, quanto maior for a concentração dele, vai ativar a PKA. A PKA é uma enzima que faz a fosforilação da fosforilase sinase, que vai ativá-la, e também vai ativar a glicogênio fosforilase, que vai fazer a degradação do glicogênio em glicose 1-fosfato e depois em glicose. Na síntese do glicogênio, a glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato pela hexoquinase, de glicose 6-fosfato para glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase, da glicose 1-fosfato para UDPG pela pirofosforilase e da UDPG para o glicogênio pela glicogênio sintetase. A insulina ela vai auxiliar na desfosforilação da glicogênio sintase por meio da PPI, e ela vai fazer isso para ativar a glicogênio sintase. E a insulina também participa na produção da enzima PKB, que vai fosforilar e inativar a GSK3. A GSK3, ela inativa a glicogênio sintase por meio da fosforilação. E a insulina também vai auxiliar na formação do glicogênio, porque ela vai possibilitar a entrada de glicose nas células via GLUT4, e o que vai possibilitar o acúmulo dessa e vai estimular a glicogênio sintase. Meu nome é Maria Alice Nobre Carvalho, eu vou responder a questão 5. Então, o NADH e o FADH2, produto do ciclo de Krebs, vão para as cristas mitocondriais e dão um par de elétrons para o complexo que está na membrana interna da mitocôndria. Aí, a partir disso, vai haver o bombardeamento de próton para a região intramembrana, e esses elétrons vão ser atraídos para o oxigênio, devem ser atraídos para o oxigênio, por meio de transportadores, eles vão passando de complexo em complexo. No entanto, o cianeto, ele vai inibir a cadeia respiratória, porque ele vai inibir o transporte desse elétron, o seu último transporte, que não vai permitir a ligação com o oxigênio, porque o cianeto ele tem uma grande afinidade com o complexo ferro-enxofre do citocromo C-oxidase, que iria fazer essa transferência. E aí, esse citocromo C-oxidase, os íons deles ficam alternando em ferro 3+, e ferro 2+. E o cianeto, ele tem uma grande afinidade muito intensa com o ferro 3+, e ele se liga e não se solta. Então, a pessoa vai interromper a cadeia respiratória, não vai haver a formação de ATP, né? Porque não vai ter próton suficiente, não vai haver diferença de potencial, fazendo com que esses prótons voltem pela ATP citase, não vai haver a formação de ATP. Então, sintomas são problemas neurológicos, tontura, problemas cardiovasculares, taquicardia, mas a maioria das vezes a pessoa termina morrendo, porque essa interação cianeto com esse complexo é muito grande, não se consegue romper essa interação e a pessoa não consegue sobreviver só com ATP citosólico. Então, mesmo tendo oxigênio no nosso corpo, não vai haver a formação do ATP e iremos morrer sem energia. Quem foi intoxicado com o cianeto, né?